Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Letícia, sou estudante de odontologia da FORP e hoje o nosso estudo é sobre o manejo do comportamento em odontopediatria. Esse resumo foi baseado na aula da professora Andiara. Bom, alguns fatores para nós levarmos em consideração. Então, as atitudes, o ambiente, as características do profissional, da equipe, do ambiente em que ele está inserido, em que a criança vai se sentir confortável ou não, aspectos relacionados à própria criança, idade, comportamento individual, família, acompanhantes, como esses familiares interferem no tratamento, técnicas de manejo do comportamento. Então, o primeiro fator que a gente vai falar, então, são os requisitos do profissional. Então, o profissional ele tem que ter, logicamente, conhecimento do que ele está fazendo e ele tem que ter, se possível, experiência, porque isso facilita a lidar com algumas situações que quem está começando, principalmente na graduação, às vezes não sabe como lidar, né? Tem que gostar de criança, capacidade de conquistar a confiança das crianças. Uma coisa que, isso é uma coisa minha mesmo, na clínica, eu sempre, tudo que eu for fazer, eu falo pra ele, ó, hoje eu vou fazer isso e isso. Pra que a gente tá fazendo isso? Pra tirar cárie, pra colocar, deixar um dentinho bonito. E sempre que eu falo pra ele, eu viro e falo assim, olha pra mim. Porque às vezes você tá conversando com a criança tá prestando atenção em outra coisa, tá falando, vendo outra coisa, brincando com a mão, fazendo isso, aquilo. E ela realmente não escuta, não ouve aquilo que você tá falando. Eu pego na mãozinha e falo, olha aqui pra mim, olha no meu olho, e eu falo pra ele, você pode confiar, tudo que eu for fazer eu vou te falar. Seja sincero, que isso gera confiança na criança. Se a gente tentar ludibriar demais, a relação ela acaba ficando complicada. Geralmente, dependendo do procedimento que você for fazer, ao longo das sessões, porque quando a gente começa com procedimentos mais simples. Conforme as sessões vão progredindo, se você precisar fazer uma intervenção maior, você tendo a confiança da criança, isso ajuda muito. Então, a comunicação tem que ser boa, você também tem que demonstrar uma autoridade, falar, ó, isso daqui você não pode fazer, isso aqui você não pode pegar, isso é só eu que pego. Tem que ter paciência, compaixão, autocontrole e bom senso quando for conversar com elas. Então, ter noção, qual é a idade daquela criança? Eu estou conversando com ela de uma forma adequada? Estou conversando de uma forma que ela entenda? Criatividade, persuasão, postura, tom de voz. E com relação ao ambiente, a aparência do consultório, a aparência da clínica. Importante utilizar gestos de aprovação, de desaprovação também, para se comunicar com a criança e mostrar os limites que ela pode ir. Quais são os limites que ela pode ir, quais são os meus limites com ela, para que fique uma relação de respeito, mas também que ela não fique reprimida durante o atendimento. Jamais mentir para a criança, ambientes importantes que tenham uma coloração clara, que não seja poluído, que seja limpo, que seja organizado. Se possível, com uma sala de espera, com que ela possa se sentir aconchegada, com brinquedos, com desenhos, enfim. Com relação à criança, a gente tem que considerar alguns fatores dela. Então, medo, ansiedade, qual que é a idade que ela tem. Com relação ao medo, o medo ele pode ser subjetivo ou objetivo. O objetivo é quando a gente fala, o medo ele se conhece, a gente sabe do que é aquilo que eu tenho medo. Tenho medo da agulha, propriamente dito, tenho medo de barata. E aquilo a gente tem uma fácil resolução, porque se eu falar, mostrar aquilo, explicar o que eu vou estar fazendo, isso pode diminuir a ansiedade, diminuir o medo. Então, tenho medo que é objetivo, eu sei exatamente o que é, mas eu tenho um medo que é o medo subjetivo,
que é o medo do desconhecido. Então, principalmente quando a gente fala de relatos familiares, às vezes os pais falam, tive que tirar um dente, deu muito, tomei anestesia. A criança chega no consultório e ela não tem noção do que ela precisa, do que ela vai ter que fazer. Então, cada etapa que você fizer, fala para ela, explica, isso vai ser feito hoje, na outra sessão a gente vai fazer isso. Mostra para ela, para que ela saiba o que vai ser feito e não tenha medo do desconhecido, tá? Ansiedade, então alteração no padrão de comportamento, perguntar principalmente durante a anamnese sobre a saúde da criança, a situação emocional com que ela apresenta, desde quando ela é pequenininha até a idade que ela está naquele momento. Idade, então o estágio de desenvolvimento neuropsicomotor. A primeira infância, então, é considerada de 0 a 3 anos, e isso a gente fala de odontologia para bebês. Então, início do desenvolvimento neuromotor, e nessa fase, a criança inicia o seu contato com o mundo e permite certa sociabilidade. É acostumada com atividades repetitivas e obedece à rotina. Seu tempo de concentração é em torno de 10 a 20 minutos, portanto, os procedimentos odontológicos, eles têm que ser de curta duração para que eles sejam facilmente tolerados. Nessa fase, geralmente há necessidade de uma contenção física, porque a criança chora com muita facilidade, esperneia e às vezes a gente tem que fazer um procedimento que é com calma, então a gente precisa de uma contenção, né? O choro, ele vai aparecer como uma reação normal, porque é a forma com que ela tem para se expressar, né? O choro, então, é normal, é importante saber diferenciar esse tipo de choro. Então, choro de medo, choro de dor, choro de birra, de manha, choro de tristeza, choro de cansaço. E aí a gente vai percebendo isso durante mesmo ao longo das consultas. A gente repara qual é o padrão de choro que aquela criança tem, né? Se ela tá fazendo birra, se ela tá com medo mesmo, né? Então, essa fase é a odontologia para bebês, 0 a 3 anos. Na clínica, não podemos deixar, isso é muito importante para qualquer idade, não podemos deixar com que o choro da criança seja por dor, né? Porque essa também é uma forma de fazer a identificação, verificar o padrão de comportamento, mas o choro vai acontecer? Vai, mas é por medo, por estar ansiosa, por estar com medo do desconhecido. Mas esse choro não pode acontecer porque ela está sentindo dor, tá? A segunda infância, ela é considerada de 3 a 5 anos. O desenvolvimento neuromotor continua em evolução, em aperfeiçoamento. A criança, ela já está mais sociável, ela aprende a compartilhar, a fazer atividades em grupo, ela se comunica mais, fala o que pensa. Ela ainda está acostumada com atividades no mesmo horário, obedece à rotina imposta pelos pais, ela ainda tem uma obediência maior aos pais. O atendimento odontológico, ele pode ser mais facilmente aceito, ainda que em consultas de curta duração, tá? Nessa fase, a fantasia, a ilusão das coisas é muito presente. Então, a criança, ela vai se envolver facilmente se você souber conduzir com histórias, com contos, se você colocar ela naquele mundinho, naquela bolha, ela vai acreditar, tá? Geralmente. Apresentam até 30 minutos de concentração. Claro que dependendo de cada criança, né? Então, linguagem, identidade, oposição, opinião, ela tem todas essas características. Então, a fase da ilusão. Então, você prefere o sugador azul, você prefere o sugador verde? Você prefere essa broquinha colorida amarela ou você prefere a vermelha? Então, você dá opções para a criança para mostrar para ela, você tem alguma autonomia sobre determinadas coisas. Mas, uma coisa que a professora falou, você não vai perguntar para ela e falar assim, você quer tomar uma anestesia ou não quer? Porque é óbvio que ela vai falar que ela não quer. Então, a gente tem que dar opções que sejam simples e que elas consigam decidir, né? Então, você quer tomar anestesia hoje? Isso não tem condições de perguntar para uma criança. Mas você quer uma pasta, você quer a pastinha de tutti-frutti ou você quer a pastinha de morango, né? Então, a criança,
outra coisa importante, ela vai utilizar de meios para postergar o tratamento. Então, durante a consulta, ela fala, eu quero ir no banheiro, eu quero beber água, o que está acontecendo ali? E tem um momento que você tem que parar, falar para ela, agora a gente tem que fazer isso, senão a consulta não anda e você vai acabar ficando escravo daquela relação, né? Não sabendo como impor controle frente ao que deve ser feito, né? Então, precisamos exercer autoridade e impor limites, né? Com relação à idade escolar, é de 6 a 12 anos e é nessa fase o início das responsabilidades. Então, a criança aprende a cumprir, a respeitar os horários, as normas, ela consegue ter mais paciência, a comportar-se diante de diferentes situações. Então, não é comum uma criança de 10 anos, por exemplo, 12 anos, ficar fazendo birra, né? Porque essa é uma fase que ela já tá um pouquinho grande, então ela vai acabar ficando com vergonha se ela fizer isso. Então ela tem mais consciência das atitudes, né? Junto com a sociedade em que ela está. Então ela apresenta um maior desenvolvimento e também uma criatividade. Ela já tem noção daquilo que vai ser feito. Então, disciplina e controle são fases, nós temos que entender que a criança não está chorando porque ela está com dor e o resto são características particulares. Devemos ter bom senso, paciência, autocontrole para executar nossa tarefa, que não é ser psicólogo, não é de modificar a família, principalmente mães que interferem muito durante o tratamento. A gente não tem que explicar para a mãe o que ela tem que fazer, mas sim a gente tem que ter um padrão de comportamento que ela permita com que a gente realize aquele tratamento proposto, tanto a mãe quanto a própria criança. Na adolescência, a gente já fala de 13 a 19 anos, então o paciente ele já tem nessa fase uma inquietude, agitação e por vezes até uma rebeldia, uma preguiça de seguir o que a gente está falando, né? Então ele compreende questões que são técnicas, questões que são científicas até certo ponto, apresenta um maior desejo de expressar a sua personalidade, o seu temperamento. Principal fator da falta de colaboração em alguns casos, né? E alguma observação, odontoediatria é a parte da odontologia voltada para o atendimento de adolescentes que possuem algumas particularidades, então como déficit de atenção, alterações comportamentais, biológicas, tá? Outro aspecto, então a gente falou do aspecto relacionado ao profissional, relacionado à criança e agora com relação aos familiares e aos acompanhantes. Então, temos que avaliar desajustes familiares, o perfil familiar. Então, geralmente, crianças que enfrentam grandes desajustes familiares, elas estão mais sujeitas a enfrentarem algumas situações que são limítrofes. Então, isso pode ser observado com relação à atenção dos pais e com a própria saúde bucal. Então, a criança tem 7 anos de idade, 6 anos de idade, vai lá no consultório e tá com a boca, com os dentes cheios de cárie, a maioria dos dentes com cárie, tá com inflamação gengival muito intensa. Então, a gente percebe isso de pais que não estão tão preocupados com determinados aspectos, principalmente a higiene oral dos seus filhos. O perfil da família, ele pode ser observado pelo dentista a partir dessas primeiras consultas, inclusive logo na sala de espera, tá? Então, muitas vezes é possível que perfis mais extremos, como superproteção, seja resultado de alguma limitação apresentada pela criança. Por exemplo, crianças com necessidades especiais ou que apresentam algumas sequelas após algum acidente, geralmente tem um cuidado muito maior, super protetivo daqueles pais para com elas. De alguma forma, os pais eles podem se sentir culpados e assim tentar recompensar a falta de outras maneiras. Em outras palavras, esses responsáveis, eles podem ser mais tolerantes em relação ao consumo de açúcar, em relação à persistência de hábitos deletérios em idade avançada, como sucção de chupeta ou de dedo. Então, alguns casos, pais que não dão tanta atenção, eles inserem esses mecanismos para
com que a criança fique confortável até certo ponto. Então, quando a gente vai conversar com eles para parar de colocar Nescau, açúcar na mamadeira, para parar, interromper a sucção de chupeta, de dedos, às vezes eles não vão aderir muito a isso, gostar muito disso. Mas a gente tem que falar, tem que explicar por que deve ser feito essa remoção desses problemas, né? Então, orientação aos pais e acompanhantes, é importante a orientação aos pais sobre tudo o que será realizado durante o tratamento da criança. O pai tem que saber o que eu vou fazer nessa sessão, o que eu vou fazer na outra, o que vai acontecendo ao longo do tempo. As primeiras consultas são para quê? Eu já vou começar direto o atendimento ali? Já vou começar restaurando o dente? Não. Então, eu tenho que explicar as fases para o pai também não ficar ansioso e achar que está perdendo tempo ali com a criança. Então, tão importante quanto conquistar a confiança das crianças para o sucesso do tratamento odontopediátrico é conquistar a confiança dos pais em relação às necessidades que a criança apresenta e que devem ser sanadas. Outro fator é o preparo da criança para ir ao consultório. Dessa forma, com consentimento dos pais para a realização do tratamento odontológico, o preparo da criança antes de ir para o consultório deve ocorrer de uma forma natural em casa, ou pelo menos percebida como natural pela criança. Sem a necessidade de fazer ameaça, de ligar o atendimento odontológico como uma forma de punição, né? Coisa mais comum, principalmente, que a gente vê em desenhos animados, por exemplo, vai no dentista para tomar uma injeção. É isso o que geralmente acontece, o que as crianças pensam, e o relato familiar é importante. A colaboração dos pais antes da consulta, antes mesmo do primeiro atendimento, é importante para deixar aquela criança calma. E a forma com que nós vamos lidar com ela vai auxiliar e vai fazer com que a gente determine como serão os próximos passos, né? Então, temos que orientar os pais de forma que eles façam conversas com a criança em casa, levando em consideração a idade, o nível cognitivo, com o objetivo de fazê-la compreender a necessidade do atendimento, os benefícios que vai trazer para ela, né? Com relação ao comportamento dos pais no consultório, então, comportamento dos pais no consultório. Peraí. O comportamento dos pais é um fator muitas vezes negligenciado por ele. Entretanto, a forma como os pais se mostram em relação ao tratamento odontológico é facilmente observado pela criança e interpretado por ela, tornando-se um fator de muita influência em todo o atendimento. Quando a mãe apresenta-se ansiosa dentro mesmo do consultório, isso vai transmitir para a criança que aquele não é um ambiente agradável, que aquilo pode estar relacionado com alguma situação de perigo. Então, cabe também ao dentista analisar se a presença da mãe durante as consultas vai ajudar ou vai atrapalhar no manejo da criança. Aqui. Muitas vezes os próprios pais não colaboram para o tratamento, já que expõem suas experiências pessoais de forma trágica. Então, a presença deles na consulta pode ajudar ou atrapalhar. Isso vai depender do relacionamento da criança com o responsável. E a orientação para ele é extremamente importante, porque ele também tem que ser treinado para auxiliar a criança na higiene bucal, tanto em casa, para ficar atento na dieta, para abrir a boca da criança e ver o que tem lá, quais são os problemas que tem. Você tá vendo que tem essa cárie aqui no dente? Então, mostra isso pro pai. Fala para ele em casa olhar isso. Tem que conversar com a mãe ou com o acompanhante antes do início da consulta para explicar o que vai ser feito, deixar tranquilo. Na primeira consulta, pode entrar, mas nas próximas, de preferência, que seja apenas a criança, que a gente consegue ter uma relação diretamente com ela, sem a presença ali do pai, tá? Então, inclusive, é uma técnica de manejo a ausência da mãe durante o atendimento.
Aqui são algumas orientações aos pais, aos responsáveis pela criança, mas eu não vou ler porque isso está disponível em um PDF, tá? Bom, técnicas então de manejo do comportamento. Opa. Inicialmente, então, as técnicas básicas: comunicação, pré-consulta com imagens, com orientação antes da consulta. Uma coisa de uma odontopediatra que eu sigo no Instagram que ela faz, que eu achei muito interessante, ela fez um folder online. Então, antes da primeira consulta, ela manda esse folder para os pais verem como é o consultório, para as crianças verem como é o consultório, para mostrar, ó, aqui tem um espaço que você vai poder aguardar o dentista te chamar. Então, isso é uma coisa da pré-consulta de imagem e orientação. Observação direta, então observar a criança e a mãe na sala de espera. Dizer, mostrar e fazer. Então, dizer qual procedimento será feito, qual sua importância, mostrar quais instrumentos serão utilizados, mostrar como que vai ser feito, para que depois, de fato, realize o tratamento. É claro que em algumas situações, como por exemplo, a aplicação de anestesia, a gente tem que falar, depender da idade da criança, de uma forma muito lúdica, né? Mas sempre evitar mentir para que ela não fique insegura nos próximos tratamentos. Essa técnica de manejo é bem aceita porque as crianças, elas são curiosas e elas perguntam o que é isso, o que é aquilo. Então, dizer o que vai fazer, mostrar o que vai fazer, pega o microbrush, coloca assim na mãozinha da criança e aí você vai falar, ó, vou fazer desse jeito. Então, dizer, mostrar, fazer. Perguntar, dizer, perguntar. Então, você sabe o que sobre anestesia, explicar para que ela serve e depois confirmar se entendeu para que eu vou fazer aquilo. Dessensibilização ou preparo progressivo. Fazer o mais simples primeiro e depois o mais complexo. Então, a criança tem uma endodontia para fazer, mas ela também tem que fazer uma profilaxia, tem que tratar a cárie de um dente anterior. Então, qual que é melhor? Eu inicio por esses procedimentos menos invasivos, tá? Controle, dessensibilização, né? Preparo progressivo. Controle da voz. Então, ao usar voz calma, isso vai acalmar o paciente. Se você usar uma voz alta, vai chamar atenção e demonstrar uma autoridade. Então, em alguns casos, a gente tem que aumentar o nosso tom de voz para que ela fique atenta ali ao que vai ser feito, para que ela tenha vontade de entender e de estar ali junto com você. Então, saber usar cada tipo de voz durante as etapas do procedimento, né? Comunicação não verbal, então os olhares, eles podem demonstrar aprovação, podem demonstrar reprovação. Distração, então vou colocar a resina e estou com o meu fotopolimerizador lá e quero que a criança fique parada por uns 30 segundos. Então, eu vou fazer uma contagem, 10, 9, 8, 7, 6, até a criança, né? Nossa, tá acabando, tá acabando. Do tablet, celular, canto músicas, coloco músicas para que ela fique entretida com alguma coisa e não esperando com que aquilo acabe, né? Com rapidez, sendo que algumas coisas não são feitas de maneira rápida. Presença, ausência da mãe. Então, a ausência da mãe pode ser algo negativo para as crianças de até 4 anos de idade. Quando a mãe apresenta-se ansiosa dentro do consultório, isso vai transmitir. Modelagem, então demonstrar na mãe, às vezes demonstrar no pai, no irmão, para que eles sejam um exemplo. A pessoa escolhida, ela tem que ser, claro, uma pessoa importante e querida pela criança, para dar a sensação de confiabilidade. Reforço positivo com brinquedos, com falas positivas, reestruturação de memória, então relembrar os bons comportamentos. Nossa, você foi muito legal nessa consulta, você colaborou muito com o atendimento, foi nota 10, né? Então, fazer essas afirmações, lembrar ela, lembra que a gente fez na semana passada? Você foi muito bem. E hoje a gente só vai continuar o atendimento, tá? Mas eu vou te mostrar tudo que eu vou fazer, né? Terapia assistida com animais, sistema de comunicação por imagens. E aqui, técnicas que são avançadas em restrição dos movimentos inapropriados, sedação consciente e, nesse caso, a anestesia geral, ela está em alguns livros, mas não é
adequado fazer pela Associação de Odontopediatria, Sociedade de Odontopediatria. É necessária a autorização por escrito dos pais através do termo de consentimento. Com relação à sedação consciente, o uso de óxido nitroso exige profissionais capacitados para desenvolvê-la e o alto custo dos equipamentos e sua manutenção dificultam o seu uso. Além disso, o paciente deve preencher os requisitos básicos para ser submetido a essa técnica, como, por exemplo, não ser respirador bucal, não pode estar resfriado, pois é uma técnica inalatória, por isso as vias aéreas deverão estar desobstruídas e deve aceitar o uso da máscara. Algumas técnicas que são complementares, então acupuntura, cromoterapia, aromaterapia, hipnose, musicoterapia. Importância, então, auxiliar no tratamento, fazer acompanhamento, documentação, anotar as particularidades de cada criança, dos pais, dos acompanhantes e o seu comportamento. Aqui é um modelo de termo de consentimento. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de ter estudado essa aula. É uma aula bem tranquila, né? E é isso.